Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 13. Está escrito assim: então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Vamos ficar por aqui. E se você quiser e puder, deixe a Bíblia aberta, por favor, tá bom? Deixa eu pedir para abrir um pouquinho a luz do auditório, por favor. Se der para abrir um pouquinho, para aí vai dar um pouquinho menos de contraste com essa que está aqui em cima de mim. Eu vou enxergar aí um pouquinho melhor o pessoal. Vocês estão meio azuis, está meio Smurf, aleluia. Um auditório meio Smurf. Aí, abrir um pouquinho mais. Que lindo, aleluia. Glória a Deus. Gente, se vocês conhecem um pouquinho as histórias da Bíblia, devem saber que Davi foi um homem que foi muito provado em muitas e diversas áreas da sua vida, um cara que foi muito experimentado. Só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, Davi sofreu da parte de Saul, que já era sogro dele a essas alturas, 21 tentativas de homicídio. Quantas eu falei? Então eu vou repetir. O sogro de Davi tentou matar ele 21 vezes. E você está pensando que a sua sogra e o seu sogro são ruins. 21 vezes Saul tentou matar Davi. Então pense num camarada que de fato, de verdade, teve uma trajetória muito sofrida, muito difícil, e foi experimentado espiritual, emocionalmente, até o limite, até o extremo, várias vezes. Então, quando você tem uma pessoa que sofreu muito, fica até um pouco difícil você elencar, ordenar qual foi o momento aonde essa pessoa mais sofreu. Mas, olhando para a trajetória de Davi, para a pessoa que ele é, pelo que a gente consegue apurar das histórias envolvendo ele que a Bíblia conta, eu posso dizer a você, sem dúvida alguma, que se não foi o momento mais difícil, certamente foi um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, que começou nesse versículo que nós lemos. Porque Davi esteve acostumado a enfrentar adversários de várias localidades da terra. Davi foi maltratado, foi perseguido por gente de todo canto, enfrentou exércitos grandes, exércitos pequenos, gigantes, todo tipo de coisa. Mas o que começaria a acontecer a partir desse versículo aqui é uma coisa muito diferente, porque vai acontecer a partir desse versículo aqui um problema dentro da casa de Davi. O seu filho Absalão se levantou contra ele, rebeliou-se contra ele, e dessa rebelião o reino de Davi ficará sob forte ameaça. E ele vai precisar sair correndo improvisadamente, com a roupa do corpo, literalmente, sair fugido do palácio para evitar um confronto direto com o seu próprio filho. Eu sei que a gente está com um pouquinho de dificuldade aqui na reverberação, sofreu algum tipo de alteração aí, mas o pessoal, sei que está trabalhando nisso, mas eu quero pedir você para tentar manter sua concentração da melhor maneira possível, enquanto a gente daqui a pouquinho ajusta e melhora um pouquinho esse rebatimento aí. Então ouça bem, o mensageiro chega até Davi e diz para ele a seguinte mensagem: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Opa, aleluia. Quer que a gente faça alguma coisa? Troque de microfone, tente alguma coisa? Não? Então vamos lá. O coração de cada um em Israel segue a Absalão.
Até a forma como o mensageiro comunica o início de uma rebelião para Davi é uma forma muito peculiar, que tem muito a ver com a maneira com a qual Davi lidava com as coisas. Davi não lidava com as coisas de uma maneira meramente diplomática, monárquica. Ele sempre teve ligação sentimental e emocional com tudo aquilo que ele lidou ao longo da vida. Tanto é verdade que veja só como o mensageiro trata uma questão de natureza diplomática. Ele usa a palavra coração para dizer que cada israelita havia acabado de decidir seguir a Absalão. Portanto, os corações de Israel, que um dia foram inclinados a Davi, afeitos a Davi, direcionados a Davi, agora tomaram partido para Absalão. O que você vai ver a partir dessa notícia não é um homem absolutamente sereno, porque isso é impossível. O que você vai ver a partir dessa notícia não é um homem que lida com isso com a frieza de quem não está sentindo nada. Você vai ver um homem sangrar, chorar. Você vai ver um homem passar por momentos muito difíceis, mas você não vai ver um homem desequilibrado, desesperado e com falta ou com perda da sua centralidade. Por uma razão que eu quero chamar a sua atenção. A maioria de vocês aqui sabe que uma das coisas mais nobres, mais poderosas já ditas acerca de um ser humano na terra foi dita sobre Davi. Quando Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Mas se você parar para pensar no sentido mais amplo ou mais profundo dessa expressão, você vai entender que o que Deus quis dizer com isso era que o coração de Davi tinha um alinhamento com o coração dele, Deus, e que seus corações se pertenciam mutuamente. O Senhor estava dizendo: eu tenho o coração de Davi, e Davi tem o meu coração. Aí o mensageiro vai chegar e vai dizer: Davi, você perdeu o coração do povo. Mas esse homem que está ouvindo essa notícia tem o coração de Deus ao seu lado. E eu preciso dizer a você que nós ainda vamos, não fica chateado com essa notícia não, eu disse nós, eu estou me incluindo também, nós ainda vamos perder o coração de muita gente ao longo da nossa vida. Porque isso vai acontecer? Porque as pessoas são assim. Dê essa notícia para o seu vizinho, que parece que ele não entendeu até agora, e diga: as pessoas são assim. As pessoas num dia gritavam o nome de Saul, no outro dia diziam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E num outro dia abandonaram Davi e agora estão do lado de Absalão. As pessoas são assim. É por isso que, se você tiver a sua centralidade da vida e da existência ligada ao coração de A, B e C, de uma hora para outra você pode perder tudo. Agora, se a tua centralidade estiver no coração de Deus, pessoas podem ir, pessoas podem vir, mas enquanto você souber que Deus está contigo, nada vai te abalar. Aleluia! Então é uma questão de centralidade. Aonde é que está o meu ponto de equilíbrio? Meu ponto de equilíbrio está na força da massa. Enquanto a massa estiver comigo, eu sou equilibrado. Se a massa me abandonar, eu sou desequilibrado. Meu ponto de equilíbrio está no coro da multidão. Enquanto a multidão me ovacionar, eu estou equilibrado. Se a multidão virar as costas para mim, estou desequilibrado. Não, você e eu precisamos começar a subir de nível, passar dessa fase e amadurecer. Minha centralidade está em saber que o coração de Deus está comigo. Meu coração está com meu Senhor. Porque veja bem, se você não tiver o coração de Deus e perder o coração das pessoas, você fica sem nada. Mas se você perder o coração das pessoas e mantiver o coração de Deus, tudo pode voltar ao seu devido lugar.
Eu já vou antecipar para você o fim da história. Quem já quer saber o fim da história? O coração de todos os que abandonaram a Davi vai voltar para ele. E sabe por que isso aconteceu? Porque Davi não perdeu o único coração que de fato é imperdível: o do Senhor. Se você mantiver o coração de Deus contigo, os que foram voltam. E agora preste muita atenção, porque a saga de Davi vai começar depois da notícia. Eu falei e repito, ele vai sair literalmente com a roupa do corpo. Vai juntar a sua família rapidamente para sair de Jerusalém em busca de evitar o que seria catastrófico, bater de frente com seu filho, espada contra espada. Para isso não acontecer, Davi vai sair de Jerusalém rapidamente, improvisadamente, literalmente com a roupa do corpo, e vai começar uma saga pesada, até um lugar de exílio breve, até voltar para Jerusalém após a guerra civil passar e ser vencida. Agora olhe que eu tenho algumas lições para te apresentar. Diz a Bíblia que vem Davi com a sua família, naquele momento difícil, improvisado, andando pelo meio da rua, sem saber exatamente para onde ir, subindo montes, descendo vales, com um futuro incerto, com Absalão e seus exércitos entrando em Jerusalém, sabendo Davi que tudo aquilo que ele conquistara com tanto suor, sangue e promessa, estava sendo agora tomado pelas mãos de um rebelde e seus seguidores. E é nesse ambiente, nessa condição que Davi está, e a Bíblia diz que ele vai ser abordado por um homem chamado Itai. Preste atenção, depois você lê em casa o restante da história. O que você tem a falar sobre esse homem, pastor? Primeira coisa, ele era um estrangeiro. Não sou eu que estou dizendo por minha conta, o próprio Davi vai dizer isso. Agora preste atenção. Quando esse estrangeiro chega até Davi, o estrangeiro olha para ele e diz assim: meu rei, eu quero seguir o senhor. Davi olhou para ele e disse assim: eu não sei nem o que vai ser de mim. Faz o seguinte, você é um recém-chegado em Jerusalém, volta para a cidade e fica com o rei. Presta atenção nisso aqui. Quando o estrangeiro chegou para Davi, a primeira lição que eu aprendi foi essa. Davi disse: você é um recém-chegado. Então vamos lá. Esse que está jurando lealdade a Davi no momento mais difícil da sua vida, é uma pessoa que está na vida de Davi há muito tempo ou chegou há pouco tempo? Muito tempo ou pouco tempo? Então olhe para mim. Se prepara, porque os momentos difíceis da vida tendem a trazer algumas boas surpresas. E uma das boas surpresas é pessoas que chegaram há pouco tempo na sua vida vão mostrar potencial de lealdade maior do que pessoas que já estavam com você há muito tempo. Vai ter gente que você conheceu há pouco tempo, que vai se ligar tão profundamente à sua alma e ao seu propósito, que eles terão a coragem que alguns que caminharam muito tempo com você não estão tendo agora. Eu estou profetizando que pelo menos uma boa surpresa vai sair desse momento difícil. Alguns velhos aliados vão virar as costas, mas alguns recém-chegados vão dar provas de lealdade, de confiança. Quem diz amém por essa palavra essa noite? O cara tinha acabado de chegar. Ele tinha acabado de chegar. E Davi está sendo empático e dizendo para ele: você acabou de chegar. Você mal se estabeleceu. Você mal se instalou. Não faça isso com você mesmo. Tem uma certa nobreza em Davi. Ele está dizendo: não faça esse mal para você mesmo. Eu nem sei o que vai ser de mim. Faz o seguinte. Aí agora vem o erro. Olha o que Davi faz. Olha para o estrangeiro e diz assim para ele:
volta para Jerusalém e fica com o rei. Se você está acompanhando a mensagem, então você vai poder responder a minha pergunta. De que rei Davi está falando? De que rei? De que rei? Agora olha para mim. Um reino pode ter mais de um príncipe? Sim ou não? Sim ou não? Um reino pode ter mais de um general? Sim ou não? Mais de um cozinheiro? Mais de um soldado? Mais de um rei? Não. Então você não percebeu, mas Davi acabou de dizer: eu não sou mais. Quando ele olhou para o estrangeiro e disse para ele: volta para Jerusalém e fica com o rei, ele está dizendo: se tem um rei lá, é porque eu não sou mais. Eu preciso dizer uma coisa para você: quem te disse que você não é mais rei? Quem te disse que você pode destituir, se foi Deus quem instituiu? Deus me trouxe hoje aqui para dizer uma coisa para algumas pessoas. Você anda confessando uma derrota com a sua boca acerca do final de uma batalha que eu ainda não me manifestei. Pega a mão de alguém que está do teu lado e fala para ele: Davi acabou de dizer que não é mais rei, mas quem ungiu Davi como rei é a única pessoa que tem autoridade para dizer se ele é ou não é mais rei. Então ou você leva a unção de Deus a sério, ou você não leva, porque se você acredita que quem te colocou onde você está é Deus, então não tem Absalão nenhum que tem o poder de te arrancar daí. Só que você anda abrindo essa sua boca para confessar derrotas sobre batalhas que Deus ainda não deu a última palavra. Você já não se considera mais mãe, você não se considera mais pai, você tirou a aliança do dedo, e Deus me trouxe hoje aqui para dizer: você está abrindo a boca para confessar uma derrota, e eu ainda não dei a última palavra. Bota essa aliança no dedo de novo, porque assim te diz o Senhor: eu ainda não dei a última palavra. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa muito séria para você. Quando eu ungi, você acreditou. Quando você fez votos diante de mim, você acreditou. Quando eu instituí, você acreditou. Só que agora você acha que por estar acontecendo o que está acontecendo, você não é mais rei, não é mais mãe, não é mais pai, não é mais o marido dela, não é mais a mulher dele. E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: ou você leva a minha unção a sério, ou você acredita que fui eu quem colocou você lá naquele lugar, quem deu a você a posição que você tem, ou você vai entregar o teu futuro na mão de conspiradores, ou você vai acreditar que eles podem estar rindo agora, eles podem estar achando que ganharam agora, mas eu, Senhor, ainda não dei a última palavra. Eles acham que reinam, acham que ganharam, acham que dominaram, acham que te venceram, mas eu estou contigo, diz o Senhor. Eu estou precisando de alguém para acreditar nesta palavra. Eu estou contigo, diz o Senhor. A coisa é tão maravilhosa que se você pegar depois e ler com calma os próximos versículos, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, sabe o que você vai perceber? Que a Bíblia usa a palavra rei, referindo-se a Davi, 11 vezes em 6 versículos.
Pastor, o que você está dizendo? O que você está pensando? Que enquanto a boca de Davi está se abrindo para dizer, não sou mais rei, a Bíblia está dizendo 11 vezes em 6 versículos, não mudei de ideia, ainda é você. A circunstância desfavorável, mas ainda é você. Eu estou profetizando que Deus não vai te deixar esquecer que ainda é você. Eu estou profetizando que Deus vai cercar você por todos os lados e não vai te deixar esquecer que ainda é você. Eu estou profetizando que Deus vai falar com você em casa, e quando você entrar no Uber, vai estar tocando uma música e Deus vai lembrar que ainda é você. Eu estou dizendo que no abraço de alguém, no aperto de mão de alguém, no adesivo do para-choque de um caminhão, Deus vai dizer que ainda é você. Ele não vai te deixar esquecer. Oh, glória. Esquecer de quê? Esquecer daquilo que a circunstância do momento está querendo te fazer esquecer. Sabe por quê, Davi? Sabe por que você está chamando Absalão de rei? Porque a essas alturas quem ocupa Jerusalém é ele e não você. Você está chamando Absalão de rei porque a essas alturas quem está sentado no trono é ele e não você. Você está chamando Absalão de rei porque a estas alturas quem usa a coroa é ele e não você. Mas eu não concordo com isso, Davi. Porque você não pode pensar que por ter perdido a coroa você deixou de ser rei. Porque eu te fiz rei antes da coroa. Você não pode pensar que deixou de ser rei porque perdeu o trono, porque eu te ungi rei antes de você subir ao trono. A verdade é que Deus ungiu Davi como rei 20 anos antes dele reinar sobre todo Israel. Quantos anos eu falei? Quantos anos eu falei? Por que é que Deus mandou Samuel na casa de Davi para ungir Davi como rei e não colocou uma coroa na cabeça dele? Por que Deus ungiu Davi como rei e não sentou ele num trono? Por que Deus ungiu Davi como rei e não pôs um cetro na mão dele? Por que a unção veio primeiro e a indumentária demorou 20 anos para chegar? Porque o que o Senhor estava dizendo para Davi era: você não é rei pela coroa, você não é rei pelo trono, você não é rei pela indumentária, você é rei porque ungi você para ser. Então se um dia você perder a coroa, mas mantiver a unção, ainda é rei. Se perder o trono, mas mantiver a unção, ainda é rei. Se sair da capital enxotado, mas não perder a unção, eu ainda te chamo rei. Eu estou falando para pessoas aqui que perderam dinheiro, perderam números, perderam clientes, perderam carteiras de clientes, perderam negócios, mas Deus me trouxe para dizer: eu fiz de você antes deste aparato. Então se o aparato sair, acredite que você ainda é, até que eu te restitua tudo, assim te diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Sabe por que eu posso dizer a você sem medo de errar que Deus esperava que Davi sentisse-se rei, mesmo tendo perdido a coroa? Porque o Senhor fez dele rei antes da coroa. Sabe por que eu posso dizer a você sem medo de errar que o Senhor esperava que Davi continuasse se sentindo rei, mesmo não assentado no trono? Porque Deus fez de Davi rei antes dele se assentar no trono. A unção precedeu todo o aparato. A unção não só precedeu, não só veio antes, ela é maior do que todo o aparato. Não importa o que você não está vendo agora. Você pode olhar no espelho e não ver uma coroa na cabeça. Você pode olhar na agenda e não ver tantos compromissos marcados. Você pode olhar no saldo bancário e não ver os números que você gostaria. Mas se um dia Deus te ungiu para algo, continue ousadamente acreditando que você é aquilo que Deus te ungiu para ser.
fé, porque é nessa fé que o número volta, a agenda volta, o contato volta, os aparatos e aparelhos voltam, porque a unção atrai a coroa, atrai o lugar, atrai o trono, a unção atrai os números, a unção atrai a visibilidade, é a unção que atrai. Então levanta a tua mão, porque eu profetizo que seja reavivado no teu espírito a fé de quem tem uma unção para ser o que Deus disse que você seria. Aí a discussão está lá. Davi está olhando para o homem dizendo para ele: eu quero ficar com o senhor. E Davi dizendo: não faz sentido, não tenho nada para te oferecer. E o homem insiste, leia o texto depois. O homem insiste, eu quero ficar. E Davi dizendo: não, eu não tenho nada para oferecer. E a discussão, o impasse certamente durou ainda mais tempo do que se percebe no texto, porque o texto está enxugando a narrativa. O fato é que os dois permaneceram ali certamente por alguns minutos. O homem dizendo: eu quero ficar, e Davi dizendo: não fica comigo porque eu não tenho nada para oferecer. Até que num dado momento Davi simplesmente afrouxa, cede, olha para o homem e diz: quer ficar? Quer me seguir? Eu já disse que eu não tenho o que eu te oferecer. Quer se arriscar? Quer ficar comigo? Então fica. E eu fiquei me perguntando, quando li esse texto com a atenção que ele merecia, o que teria feito um homem tão resoluto como Davi mudar de ideia? Porque num instante ele disse para o homem: não fique comigo, não tenho nada para te oferecer. E no outro momento ele disse: quer saber, já que você quer ficar, então fica. Eu vou te dizer que eu tenho para mim que Davi cedeu aos apelos daquele homem, após lembrar-se, ou ter sido lembrado pelo Espírito Santo, de uma velha e boa história de família. Pastor, história de família? Sim. Envolvendo quem? A vovó Ruth. Quem já ouviu falar aqui de Ruth e Noemi, sogra e nora? Você não sabia que a irmã Ruth é vovó do rei Davi? Mas eu vou relembrar a história, ou contar a história rapidamente para os que não conhecem. Ruth é a nora, Noemi é a sogra, e agora ambas estão numa condição dificílima, perderam tudo. Noemi perdeu o filho, automaticamente Ruth perdeu o marido. Ninguém tem nada para oferecer para ninguém. E a sogra olha para a nora e diz assim: é melhor você voltar para a nossa terra natal. E de repente Ruth olha para Noemi e diz: eu vou ficar. E a sogra olha e diz: mas eu não tenho nada para... Olha como a história se parece. Eu não tenho nada para oferecer. Mas aí a Ruth diz: mas o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, eu vou ficar com você. Diga comigo: Ruth, a avó de Davi, ficou. Por ter ficado, foi trabalhar na fazenda de um latifundiário de meia idade, solteiro. Aleluia. Alguém deveria ter levantado a mão. Um latifundiário de meia idade, solteiro. Aleluia. Está lá a irmã Ruth catando espiga para cá, catando espiga para lá. O irmão Boaz olhou para ela, ela olhou para ele. Cabelos ao vento. Aleluia. Espiga de milho para lá, espiga de milho para cá. Chonaram um no outro. Resultado: a catadora de espiga virou a dona da fazenda. Eu senti que você ficou com inveja, vou dizer de novo. A catadora de espiga virou a dona da fazenda. Noemi casou com Boaz, 1, 2 gerações à frente. Quem nasceu? Davi. Davi é neto de alguém que ficou quando tinha tudo para não ficar. Ele é o resultado real
da semente de alguém que decidiu ficar com alguém que não tinha nada para oferecer. E agora ele está diante de alguém que quer ficar com ele, e ele está mandando a pessoa embora, e eu penso que o Espírito Santo soprou no ouvido dele e disse: você é semente de alguém que ficou com alguém que não tinha nada para oferecer. Se deu certo com a tua avó, vai dar certo com ele também. Você não pode renegar as sementes das quais você mesmo é fruto. Escuta uma coisa que eu vim te dizer: os momentos difíceis da vida vão te fazer renegar as sementes das quais você mesmo é fruto. Como é que você ousa questionar a eficácia de coisas que você mesmo é a prova delas? Pastor, melhora. Vou melhorar. Está apertado agora, mas quantas vezes Deus te honrou, te abençoou e te prosperou? Você vai renegar agora? A força da semeadura financeira está difícil agora, mas quantas vezes Deus te socorreu, te curou? Você vai negar a eficácia da oração do justo, que pode muito em seus efeitos agora? Não, essa fase ruim não vai apagar sua memória. Deus foi bom ontem, vai ser bom hoje novamente. Aleluia. Eu fico olhando gente de memória curta, que está renegando coisas agora que funcionaram na sua vida o tempo todo. Só que agora, porque não está sendo exatamente como eu queria, aí eu ponho tudo em xeque. Mas será? Ô seu cara de madeira, será? Você é resultado de oração, e agora você me vem com esse será? Será? Você só está vivo por causa do joelho de uma mãe que orou por você, e agora você está com será? Será? Você comeu e bebeu porque Deus proveu na vida de um pai dizimista, de uma mãe ofertante. Agora tu me vem com será? Não, olha para trás e você vai ver que Deus foi sempre bom e fiel na história da tua família, dos teus antepassados, e ainda que esteja começando agora em você, assim te diz o Senhor: não deixe de acreditar. Acredita no monte, acredita no vale, acredita no deserto, acredita no meio do mar. Não deixa uma fase ruim apagar a chama da esperança do teu coração. Sabe, houve coisas que marcaram minha vida, coisas que marcaram minha infância, minha adolescência, experiências que eu vi. Como eu poderia ousar questionar destas coisas que construíram o meu caminho até o dia de hoje? Como é que eu posso, não vai embora não, como é que eu posso ousar descredibilizar o poder de sementes puras e honestas, sãs, que eu vi funcionarem na vida dos meus pais, dos meus avós? Como é que eu posso ousar agora, por um nível de teologia, ou de intelectualidade, ou de países visitados, como é que eu posso achar que de repente agora não cabe mais na minha vida aquelas sementes de fé que me trouxeram até aqui? Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar: você deixa de ser besta, hein? Porque o que eu estou vendo de gente cuspindo no prato que comeu, renegando sementes idôneas de fé, meia dúziazinha de palavra no grego, meia dúzia no hebraico, se meter na besta agora de tripudiar das coisas de Deus, escarnecer dos mistérios do Senhor. Só toma cuidado, você deixa de ser besta, rapaz. Você está pensando que você sabe alguma coisa, que você é alguém para rir da fé
fé, para rir da fé não fingida das irmãs Lloyd e Eunice, porque você aprendeu meia dúziazinha de palavras nas línguas originais da Bíblia. Vai tomar vergonha nessa sua lata. Você está aí por causa do joelho que se dobrou, você está me olhando hoje aí por causa de uma mãe que orou por você, uma veinha pentecostal, cheia do Espírito Santo, que acreditou na tua vida. Agora você virou debochador, crítico de movimento espiritual, se juntando com gente na internet para rir das coisas do Espírito Santo. Depois de tudo que a tua família viveu, eu teria vergonha se fosse você. Teria vergonha. Cuidado para você não cuspir no prato que você comeu. Cuidado para você não renegar a eficácia de sementes que trouxeram você até hoje, aqui e agora. Mas escute bem o que eu vou dizer, eu já não demoro. A Bíblia vai dizer então que vai Davi nesse trágico momento da sua vida. Ele acabou sendo convencido a deixar o estrangeiro Itai caminhar com ele. Quando de repente ele vai ser surpreendido por uma outra aparição muito inusitada. E aqui eu chamo toda a sua atenção. Porque quem está vindo não é gente comum. E o que estão trazendo é menos comum ainda. Quem é que está vindo, pastor Eduardo? Os sacerdotes de Jerusalém. E o que eles vêm trazendo, pastor Eduardo? A arca do concerto. Para você que não está muito familiarizado ainda com algumas questões da Bíblia, eu vou dizer para você que a arca da aliança, materialmente falando, tangivelmente falando, é a coisa mais preciosa que já existiu na terra. Não há nada material que exceda o valor da arca da aliança. Deu para você entender? Estou falando de algo que representava a presença de Deus na terra. Você está entendendo o tamanho disso? Vem os sacerdotes trazendo a arca. Davi olhou, estranhou. A arca? E o sacerdote dizendo: trouxemos ela para você levar com você. Eu levar a arca? Sim. Mas por quê? Porque afinal de contas, foi através de você, disseram os sacerdotes a Davi, que esta arca que estava perdida para nós, durante anos sob domínio dos filisteus, voltou para Jerusalém. Então, nada mais digno de que, se você está sendo obrigado a sair de Jerusalém agora, que você leve a arca com você. Davi olhou e disse: não, obrigado, mas não. Se Deus me der a graça de voltar para Jerusalém, vai ser um prazer conviver com a arca de novo. Mas se não, que ela fique no lugar dela e eu fico no meu lugar. Pastor, mas pelo amor de Deus, que lição se apura disso? Que lição espiritual se toma disso? A primeira grande lição que Davi está dando é como ele sabe diferenciar suas conquistas de suas propriedades. Ele conquistou o retorno da arca para Jerusalém, mas não por isso ela se tornou sua propriedade. No reino de Deus, nada que você conquista você vira dono. No reino de Deus, nada que você conquista se torna sua propriedade. Ah, mas eu ganhei ali aquela pessoa para Jesus e agora eu estou tendo que ir embora, não sei o que, eu vou levar ela. Ué, mas não entendi, como assim? Você virou o dono da alma, agora você pagou o preço no Calvário por essa pessoa? Não, porque eu ofertei aqui na época da campanha da caixa de som, e agora que eu estou indo embora, eu vou pedir para te parafusar. Não, você está rindo, mas você não tem ideia como tem gente doida a esse ponto.
de achar que algumas conquistas do reino que eles participaram, eles se tornaram donos. E Davi está ensinando que no reino eu posso até conquistar, mas a conquista, a propriedade é do reino, não é minha. Então se eu tiver que sair, eu saio e fica o que eu conquistei, porque não é meu, é do reino. Então Davi está dizendo, peraí, desculpa, vocês são sacerdotes, vocês entendem mais de Bíblia do que eu, ou pelo menos deveriam, mas desculpa, vou ter que corrigir vocês, porque a arca é do Senhor e o lugar dela é em Jerusalém. Eu estou me movendo, mas não vou mover com as coisas de Deus. Eu estou num momento difícil, eu estou atrapalhado, eu estou vivendo uma crise, mas a melhor coisa que eu tenho a fazer é deixar o que é de Deus no seu devido lugar. Escuta uma coisa que eu vim te dizer. Está difícil, a fase não é boa, as coisas estão um pouquinho bagunçadas, um pouquinho embaralhadas. Sei como é. Quer um conselho? Deixa o que é de Deus no lugar. Porque se já está difícil com as coisas de Deus no lugar, se tu burlar com as coisas de Deus, aí que você fica enrolado. Só que qual é a nossa tendência? Quando a gente vê a nossa vida sofrer algum tipo de desordem, o que a gente faz? Desordena com as coisas de Deus junto. A gente começa a ver a nossa vida financeira ter algum tipo de desequilíbrio. Aí bota oferta, bota no dízimo, tudo desequilibra tudo junto. Aí alguém está tendo um problema na sua vida conjugal, a parte íntima, sexual não está indo muito bem. Aí já que não está indo muito bem, põe a pornografia no pacote junto. Escuta uma coisa, se uma coisa não está boa na sua vida, a melhor coisa que você faz é deixar a arca debaixo da tenda. Deixa as coisas de Deus no seu devido lugar, porque as suas bagunças Deus te ajuda a arrumar, mas se você bagunçar com as coisas dele, quem vai te ajudar? Ajuda essa irmã a bater palma aqui, gente, por favor. Pega a mãozinha da pessoa que está do teu lado, for só para descontrair, dá uma acordada nela, que eu já estou encerrando, dá uma acordada nela e diz assim: deixe as coisas de Deus no seu devido lugar, não mexa com o que é santo, não mexa com o que é sagrado. Meu irmão, o negócio já está meio enrolado, mantenha as coisas de Deus no seu devido lugar. Meu irmão, você já está tendo que sair de Jerusalém, você já está tendo que brigar com Absalão, o negócio já está meio enroscado. Deixa a vida de oração em ordem, deixa a santidade em ordem, não deixa o pecado entrar, não flerta com a imoralidade sexual agora. Meu irmão, teu casamento está numa fase difícil, fecha teu olho, vigia com os teus olhos, vigia com o teu coração, não dá conversa para quem você não tem que dar, tapa as brechas, porque das tuas desordens Deus tem poder de reordená-las, mas mantenha as coisas de Deus no seu devido lugar. Protege as coisas de Deus. Deixa a arca debaixo da tenda quietinha, deixa ela quietinha lá, não mexe com as coisas de Deus, não, deixa as coisas de Deus no lugar. Mantenha a integridade moral, mantenha a integridade espiritual, mantenha o coração limpo, não fica sujinho, não. Eu sei que a coisa está enrolada, eu sei que as coisas se complicaram, mas não deixa a imoralidade sexual entrar, não deixa não, não deixa não, não deixa a impureza do pensamento, não, o espírito vingativo, retaliador, não, deixa as coisas de Deus no lugar, deixa a arca debaixo da tenda quietinha, porque se você mantiver as coisas de Deus no lugar, Deus te ajuda a colocar as tuas coisas no lugar de novo. Quem está por aí, diga graças a Deus essa noite, aleluia. E Davi vai subindo a encosta do vale de Cedron. E é interessante, e aqui eu encerro, que o episódio bíblico que a pastora Lola mencionou hoje aqui, quando Jesus estava em profunda tristeza e agonia, no jardim do Getsêmani, a geografia bíblica de ambos os ambientes aponta para o mesmo lugar, o vale de Cedron.
onde Davi passou, chorando pela perda e o desamparo, é o mesmo ponto na geografia da Terra Santa onde Jesus chorou, onde Jesus melhor transpirou sangue pelos poros. É o mesmo lugar, é o Vale de Cedron, o lugar da agonia, da tristeza, da dor profunda, da contrição máxima, do aperto. É o lugar onde se espreme a uva, se espreme a oliveira, melhor dizendo. É onde se extrai o melhor azeite, é onde a prensa funciona na vida de quem Deus tem promessa. O Jesus viria a pisar naquele mesmo chão e viria a passar por uma similar agonia e tristeza que passa agora Davi, de quem Jesus pertence à genealogia e é chamado de filho de Davi. Mas Davi estava marcado por duas coisas que eu pontuo para concluir. Diz a Bíblia que ele tinha a cabeça coberta e os pés descalços. Repita comigo: cabeça coberta. Você pode fazer muito melhor, diga cabeça coberta, pés descalços. É assim que Davi vai andando na encosta do Vale de Cedron, cabeça coberta e pés descalços. É assim que ele vai passando pelo pior ou um dos piores momentos da sua vida, cabeça coberta e pés descalços. É assim que ele está indo, mas não é assim que ele vai voltar. É assim que ele está indo, mas não é assim que ele vai voltar. A cabeça coberta e os pés descalços trazem uma representação alegórica, profética, que eu quero lhe apontar para a gente encerrar essa ministração. A cabeça coberta e os pés descalços são uma antítese, porque na verdade a cabeça deveria estar descoberta e os pés deveriam estar calçados. Só que Davi vive o contrário. A cabeça que deveria estar descoberta está oculta, e os pés que deveriam estar protegidos estão expostos. Que fase da vida é essa? Que fase da vida é essa, se não uma fase aonde aquilo que eu queria mostrar está escondido e aquilo que eu queria esconder está exposto? Que fase da vida é essa, se não a fase da cabeça coberta? E aí não importa. Não importa o que, pastor? Não importa a estratégia de marketing, tráfego pago, curso feito. Enquanto você estiver no Vale de Cedron, vai tentar mostrar e ninguém vai ver. Vai preparar a apresentação, ensaiar a semana inteira, vai ficar na ponta da língua o projeto, e no dia da reunião o chefe fica doente e não vai, cabeça coberta. Vai investir em tráfego pago, vai fazer curso, vai tentar de tudo, vai pagar para entrar em clube, para fazer network, não vai dar em nada, cabeça coberta. Enquanto o ser humano está passando no Vale de Cedron com a cabeça coberta, todo o esforço dele para ser visto é inútil. E eu vim de Deus aqui dizer para alguém que já gastou tudo que podia para aparecer e ninguém viu. Pastor, você veio dizer o quê? Vim dizer que você está no Vale de Cedron. Se eu fosse você, eu parava de gastar dinheiro com marketing, porque não vai adiantar nada. Mas eu tenho uma palavra boa para te dar. Quando esse vale acabar, 3 pessoas se animaram aqui na esquerda. Quando esse vale acabar,
Você não vai fazer nem força para ser visto. Quem vai te mostrar é o próprio Deus. Tudo que você tentou fazer para ser visto no período do Vale de Cedron e não funcionou, Deus vai te mostrar que quando Ele quer revelar alguém, quando Ele quer fazer grande um nome, quando Ele quer prosperar um negócio, quem tira o véu é Ele, quem tira a cobertura é Ele, quem levanta é Ele. Eu tenho uma palavra de Deus, aguenta firme, porque no final desse vale, quem vai tirar o véu da tua cabeça é o Senhor. Aleluia! Glória! Aponta o dedo para pelo menos 10 pessoas e diga: segura, somas um pouco. Quem vai tirar o véu é o Senhor. O Senhor vai tirar o véu. Vai tirar o véu de cima do teu negócio. Ele vai tirar o véu de cima do teu cartão de visita que ninguém vê. Ele vai tirar o véu de cima do teu perfil do Instagram que ninguém frequenta. Ele vai tirar o véu de cima. Ele vai tirar. Ele vai tirar. Eu estou falando para você de um Deus que eu conheço desde a minha infância. Ele é bom de tirar véu. Eu já vi Ele mostrar gente que ninguém queria ver, e Ele disse: agora vai ter que ver, porque quem quer mostrar sou eu. Ele faz. Olha para mim. O mercado da música é muito aguerrido, sim ou não? Disputadíssimo, sim ou não? Tem gente que tem grana, que já gastou milhões para tentar emplacar um sucesso de público, não conseguiu. Vou falar do meio cristão, do meio evangélico, tá bom? Quem aqui está na igreja um cadinho mais de tempo e lembra do Lázaro, do irmão Lázaro? Filho, eu quero... Quanto ele gastou? Alguém sabe dizer quanto de marketing o Lázaro gastou para ter sua música cantada pela boca de tudo quanto é crente há 15 anos atrás? Nada. Simplesmente um dia, o camelô do centro do Rio de Janeiro decidiu colocar a música do Lázaro. E o outro também. E o de trás também. E o outro também, e daqui a pouco estava todo mundo: oh Lord, eu tenho um negócio para te dizer. Quando Deus decide tirar o véu, não tem para ninguém. Eu estou profetizando que Ele vai tirar o véu. Aleluia! Se a cabeça está coberta, os pés estavam descalços. O que eu quero mostrar ninguém vê, e o que eu queria omitir está na boca do povo. O que eu queria mostrar ninguém vê, e o que eu queria esconder está à mostra, está exposto. Imagine você o que é andar pelo meio de um vale, no sol escaldante da Palestina, descalço. Davi está sendo ferido pela exposição. Repete comigo: ferido. Horrível, vai de novo: ferido pela exposição. Mais forte, diga: ferido pela exposição. Eu estou falando com pessoas aqui que estão com os pés machucados, pessoas que estão com o coração ferido porque foram expostas. Assuntos que você gostaria de ter mantido sigilosos foram inapropriadamente comentados por gente que você não queria. Eu estou falando aqui com gente que gostaria de ter mantido de forma discreta alguns processos difíceis de sua
suas vidas, ministérios, famílias, casamentos, mas infelizmente muito mais gente do que você gostaria acabou ficando sabendo de coisas recentes que aconteceram na sua vida. Seus pés estão expostos, seus fracassos estão expostos, seus dias maus foram expostos, mas eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. A mesma mão que retira o véu, ela também sará a ferida dos pés. A mesma mão que tira o véu da cabeça, ela também pôs óleo nos ferimentos dos pés. Toda dor que a exposição te causou vai ser sarada pela mão do Senhor essa noite. Ele me trouxe para dizer: você veio de um jeito pelo vale, mas vai voltar de outro jeito. Hoje alguém está te vendo com a cabeça coberta e os pés descalços, indo, mas você será visto voltando. E quando você estiver voltando, o véu terá sido removido, a vergonha será retirada, a exposição dos pés terá sido sarada e tratada, e novas sandálias de autoridade e dignidade te serão dadas pela mão do Senhor. E este vale de Cedron, de lágrimas e dor, não será o fim. Você vai passar e vai sobreviver, vai voltar para Jerusalém. Teus inimigos serão derrotados. Aí eu vou tentar de novo. Teus inimigos serão derrotados. Você será restituído ao teu lugar de honra, e o nome do Senhor será glorificado. Só quem acredita nisso, dá um pulo dessa cadeira agora, 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 agora. Toda vergonha, no lugar da vergonha, você deveria estar com as duas mãos para o alto. No lugar da vergonha haverá dupla honra, e por onde você passou humilhado, vai retornar exaltado. No caminho de Davi, teve gente tacando pedra, amaldiçoando, mas não podem amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Olha para mim, essa fase não define você. Esse vale não define quem você é. Você é quem Deus te ungiu para ser, no capítulo 16 da vida, do primeiro livro de Samuel. Você é quem Samuel disse que você seria pela boca do Senhor, rei sobre todo Israel. Então, vão tentar te matar 21 vezes, vão conspirar dentro da tua casa contra você. Você vai passar momentos de constrangimento, vai ser apedrejado, xingado, cuspido, mas o que Deus repousou sobre a tua cabeça tem nome, chama-se unção. Absalão pode tomar coroa, mas não toma unção. Pode tomar posição, mas não toma unção.
Eu declaro que aquilo que você foi ungido por Deus para ser, por fim prevalecerá sobre toda pedrada, sobre toda você ser, você será, a despeito de tudo, a despeito desta fase difícil. O que Deus ungiu você para ser, prevalecerá. E quem liga essa palavra comigo, diga graças a Deus. Aleluia! Aleluia! Davi não tinha sangue de barata, ele tinha aliança com Deus. Ele não tinha uma capacidade emocional distinta, uma resiliência. Ele tinha aliança com Deus. Essas coisas ajudam. Resiliência, inteligência emocional, legal demais, tudo isso ajuda. Mas a única coisa que protege um homem de colapsar em dados momentos da sua vida é saber que ele tem uma aliança com Deus. A pessoa que está do teu lado já teve razões inúmeras para ter desistido da vida. Não desistiu porque tem aliança com Deus. É a aliança com Deus que te ancora no meio da tempestade. É a aliança com Deus que é teu ponto de centralidade, de equilíbrio. O pau está quebrando do teu lado, você está equilibrado, centralizado. Aliança com Deus. Aliança com Deus não faz de você um alienado, faz de você um aliançado. Você não vai se tornar ignorante, alheio ao que está acontecendo no mundo, mas o que está acontecendo no mundo não exercerá mais o mesmo poder de penetração na tua mente, no teu coração que havia antes. Você não vai sentar, ver um telejornal, ver tudo que está acontecendo no mundo, cruzar o braço, começar a bocejar. Você não vai, não é isso que vai acontecer. Mas as circunstâncias ao seu redor não vão ter mais o mesmo poder de afetação. Os dardos inflamados do maligno vão ser apagados antes de chegar no teu coração. Deus vai equilibrar, vai estabilizar teu ânimo. Você não vai ser uma pessoa que quer tudo num dia e nada no outro. Deus vai equacionar, equalizar a tua vida. Repete comigo: aliança com Deus. Eu não falei namorico com Deus, eu não falei flerte com Deus, eu falei aliança com Deus. Não falei simpatia com Deus, não falei Deus é legal, eu falei aliança com Deus, compromisso com Deus. Pastor, desse jeitinho que o senhor falou aí, eu não tenho não. Aliança não tenho, compromisso ainda não tenho, mas eu estou decidido aqui. Para mim isso acaba hoje. Eu quero aliança com Deus, eu quero compromisso com Deus. Eu não quero ser mais uma pessoa levada de um lado para o outro, manipulada por todo qualquer tipo de coisa, uma pessoa que varia de ânimo de acordo com o que vê na televisão. Eu não quero ser uma pessoa que, dependendo do comentário que lê de uma publicação que faz, fica feliz ou triste. Não, eu quero ter meu coração em Deus, pastor.
Eu quero que o Senhor seja meu refúgio e fortaleza, socorro presente no dia da angústia. Você quer fazer uma aliança com Deus pela primeira vez hoje? Sai do teu lugar e vem aqui no altar. Se você nunca fez um compromisso real, honesto e sincero com Deus da Bíblia, com Deus desta igreja, mas se você quer fazer isso hoje, aqui e agora, saia do seu lugar e venha aqui no altar. Eu quero apertar sua mão aqui no altar. Vem agora em nome de Jesus. Aonde está a primeira pessoa que quer fazer uma aliança com Deus? Você, moça? Vem aqui, deixa eu apertar sua mão. Seja bem-vinda. Como você chama? Angélica? Sheila. Bem-vinda, Sheila. Fica aqui, por favor. Vem cá, campeão. Deus te abençoe. Como é que você chama? Guilherme. Seja bem-vindo, Guilherme. Você, querida, como você chama? Fran? Bem-vinda, Fran. Deus te abençoe. Sai do seu lugar, vem no altar agora. Nós estamos a 5 minutos do final do culto. Para de ser agoniado. Vamos receber essa gente querida que quer fazer aliança com Deus. Sai do seu lugar e vem no altar agora. Vem no altar agora. Deus te abençoe, rapaz. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vem agora, 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 agora. Agora, 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 agora. É isso que Ele vai fazer contigo. Levou meu passado. A história não acaba aqui. Deus tem uma nova história para você. Vem pegar ela aqui no altar. Pode chegar mais para frente, pessoal. Pode chegar mais para cá, mais pertinho. Isso, mais pertinho. Você que está longe do Senhor, você que se distanciou da presença do Senhor e precisa se reconciliar com Jesus, saia do seu lugar e venha no altar agora. Tome coragem e volte para aquele que te amou primeiro. Jesus pode fazer tudo novo outra vez. Todas as marcas que esse tempo distante causaram na tua vida, Jesus vai sarar, vai curar as feridas que o mundo abriu no tempo do teu distanciamento. Vem se reconciliar com Jesus agora. Eu estou esperando você no altar. Vou te dar mais 1 minuto. Mais 1 minuto. 1 minuto. Sai do teu lugar agora e vem se reconciliar no altar. 1 minuto. É o tempo do refrão. É o tempo de mais um refrão.